Estamos de volta com a mesa de debates. Bom, esse mês foi inaugurado o novo Centro de Ciências da UFJF, uma estrutura que será referência nacional no estudo e divulgação de ciências e também um importante espaço de lazer para a cidade. Eloy, explica para a gente um pouquinho como que tem funcionado o centro, o que as pessoas vão ter acesso lá. Tá. Então, na verdade, o Centro de Ciências ele existe já há 11 anos. Nós tivemos funcionando durante 10 anos no prédio anexo ao Colégio de Aplicação João 23. Eu tive a oportunidade de participar da mesa de debate em 2014, quando nós completamos 100 mil visitantes, né, no nosso prédio lá no colégio. E agora, no dia 3 de julho, a universidade inaugurou aquele novo prédio que fica no centro da Praça Cívica, né, um prédio que chama bastante atenção, com 2 cúpulas enormes no topo. E foi um esforço muito grande nos últimos anos, frente a todo esse cenário difícil pelo qual o país vem passando, para que esse espaço fosse aberto, para que esse espaço fosse inaugurado. O centro traz uma série de atrações dentro dessa área da ciência. Nós temos atualmente funcionando lá 6 exposições, uma exposição sobre energia nuclear, sobre a tabela periódica interativa, célula ao alcance da mão, espaço interativo do Museu de Malacologia, Museu de Arqueastronomia, o espaço Aprenda Brincando, e o nosso Observatório Astronômico, que já está em funcionamento. O prédio foi inaugurado dia 3, no dia 4 de julho nós abrimos as portas para a população, e ontem à noite nós fomos fazer uma contabilidade, já tivemos 7.600 visitantes nesses 24 dias de abertura. Isso para a gente foi uma surpresa muito agradável, porque mostra o interesse que a população tem pelo conhecimento científico. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito importante, a gente saber que as pessoas têm essa curiosidade, querem ter o acesso ao conhecimento. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho de vocês ainda na época do Colégio João 23, e uma coisa que me chamou muita atenção é a forma de interação que vocês aplicam nos projetos de vocês. É esse intuito mesmo que tem, de fazer com que as pessoas se apaixonem, se aproximem da ciência? Isso, exatamente. Nós somos diferentes de um museu tradicional, onde as coisas não podem ser tocadas, né? No nosso espaço nós temos a visão completamente contrária. Tudo é para ser tocado, tudo é para ser manipulado, tudo é para ser vivenciado, para que o aprendizado se torne uma coisa mais agradável. Normalmente as pessoas têm, infelizmente, né, uma certa horror da física, da química, sempre tido como uma coisa muito difícil, uma coisa muito desagradável, uma coisa que não tem participação na vida delas. E o nosso intuito é justamente desmistificar isso. Não, a física é legal, a química é legal, ela é divertida, ela pode ser aprendida de uma forma interessante, né? É óbvio que nós não podemos abrir mão dos conceitos, das fórmulas, do cálculo, mas você pode também aprender aquilo de uma forma participativa, interativa, tocando, pegando nas coisas e vivenciando o fenômeno. Há de se destacar, né, sobretudo a ousadia do professor Henrique Duque, trazer esse telescópio Juiz de Fora e fazer aquele prédio, né, um prédio que você vê pelos números aí, foi um prédio que teve um investimento muito grande no momento econômico que a universidade viveu, né? E agora o professor Marcos Davi, né, em concluir a obra, mas sobretudo, Eloy, você que está à frente há tanto tempo, com tanto carinho, né? Eu acho que enaltecê-lo seria muito justificado. E você também tem uma tabela periódica de sua autoria lá. Isso. Como é que você vê o amor das pessoas? Você falou 7 mil, mas o Aquarrio está com 100 milhões já de pessoas. Quer dizer, eu acredito que o cidadão talvez ainda desconheça, né, que está tão próximo aqui de um cenário que leva a ciência de uma maneira tão tranquila, igual você falou, né, tão tangível, vamos dizer assim, né? Eu acho importante destacar que o projeto passou a ser um projeto institucional. E acho que isso talvez seja uma das coisas que mais falte no país, quando a gente pensa que as pessoas se apropriam de uma determinada coisa e quando outra assume não quer dar sequência àquilo. A Universidade Federal de Juiz de Fora entendeu a importância desse projeto, né? Então, na gestão do professor Henrique Duque, o professor Marcos Davi, assim que assumiu, deu sequência ao projeto, deu sequência à instalação do prédio, e é exatamente isso. A possibilidade de Juiz de Fora hoje ter um equipamento que não tem igual no país. Eu conheço praticamente todos os grandes museus de ciência do país
Existem espaços muito grandes, muito bem equipados, mas que têm toda a potencialidade que o nosso aqui em Juiz de Fora tem, eu não conheço. Então, efetivamente, as pessoas estão descobrindo esse espaço, tem tido uma procura muito grande, até acima daquilo que a gente tem, infelizmente, conseguido atender, porque é uma demanda muito reprimida. O prédio levou 7 anos, né, para ser concluído, então todo mundo tinha curiosidade, todo mundo queria visitar o espaço e a procura está muito grande. E eu tenho certeza que o Centro de Ciência vai continuar durante muitos e muitos anos. E todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer o espaço, de visitar, de conhecer a tabela periódica, de conhecer as nossas exposições, porque o que chama atenção de fora, quando as pessoas olham, são as cúpulas, né? A cúpula do planetário e a cúpula do observatório. E quando as pessoas entram, elas se surpreendem com a diversidade de possibilidades de acesso ao conhecimento que nós temos. Então, assim, a gente está muito satisfeito com a procura, a gente acha que vai aumentar ainda, mas vai ser um sucesso sempre, eu acho que a gente tem muito... E quais os dias, os horários? Isso. Agora, no mês de julho, nós funcionamos durante todo o período de férias, um período especial com visitas espontâneas. Tá? Então, nós atendemos de terça a sextas-feiras, de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 horas, terça e quinta-feira de 19 às 21 horas, sábado de 14 às 17 horas e domingo de 9 ao meio-dia. Esse foi um horário especial em julho, que está terminando agora, esse final de semana, para visitações espontâneas. No dia 1º de agosto a gente começa os agendamentos, né, que o grande potencial do Centro de Ciência é o agendamento de grupos, de estudantes principalmente, né, de crianças, de adolescentes, que estão nessa fase efetivamente de descobrir a ciência, de despertar vocações. Esse talvez seja um dos grandes motes do Centro de Ciências. O acesso é gratuito. O acesso é gratuito. A gente começa a fazer o agendamento a partir do dia 1º de agosto, pelos nossos telefones, o 2102-6913 e 2102-6914. Mas vamos continuar também com os agendamentos espontâneos, com as visitas espontâneas na terça-feira à noite e no sábado e domingo. Também continuam as visitas espontâneas para... A gente sabe que o campus da FJF é um campus muito visitado aos finais de semana. Né? Então a gente está trazendo mais uma opção de lazer cultural para a população de Juiz de Fora nos finais de semana também. Então a gente continua os sábados, de 14 às 17 horas, e domingo de 9 ao meio-dia, sempre com entrada até 1 hora antes do horário de fechamento. Professor, eu poderia falar aqui alguns países, né, em relação à questão tecnologia, educação voltada. Eu vou citar mais a Coreia do Sul, porque na década de 60 o PIB dela era menor que o nosso. Sim. E hoje tá, né, já passou, renda per capita também. Mas uma coisa que chama muita atenção é o direcionamento deles para educação e tecnologia, né? Então a criança desde cedo ela é voltada a manusear a tecnologia e se entusiasmar pelo desenvolvimento tecnológico, né? E outra coisa que o senhor colocou muito aí é a questão, por que nós brasileiros, né, vamos dizer assim, vou olhar o nosso caso, tem fugido tanto dos cursos de graduação de física, de química, é falta de perceber que essas áreas só dá para dar aula, não tem outros campos? O que o senhor atribui aí? Formou um da última turma, dois. Às vezes entre os 50 só forma um e assim quando por diante. eu me formei sozinho. Eu me formei em 1992, da minha turma que entrou na universidade, eu fui o único que concluiu o curso de Química. Eu acho que isso muito tem a ver com essa fama da dificuldade da física, da química, dessa falta de atrativo que as pessoas têm. Essa é uma das coisas que a gente quer desmistificar, né? Que a gente quer mostrar que não é, obviamente, a física e a química não são efetivamente os cursos mais fáceis do mundo, nem é para ser, são coisas realmente diferentes. Mas, assim, essa falta de despertar o conhecimento para a criança, né? Porque a criança precisa ter esse acesso. Eu me lembro muito quando eu era criança, e o meu irmão fazia o curso de física, na época, e ele levava para casa um monte de experimento. E eu adorava fazer aqueles experimentos quando eu era criança. Isso foi uma das coisas que me despertou para seguir o caminho da ciência. Então, assim, é importante que a gente mostre desde cedo que o país só vai ter essa possibilidade do seu desenvolvimento se nós tivermos pessoas voltadas para a ciência. A ciência é exatamente... O exemplo que você deu da Coreia do Sul é perfeito. A Coreia do Sul era um país talvez mais atrasado, né? E o investimento em ciência e tecnologia que foi feito transformou naquilo que hoje a gente chama dos tigres asiáticos, né? Foi um investimento em educação, em ciência e tecnologia.
que infelizmente a gente está vendo que está regredindo no nosso país. Pois é, mas você tocou num assunto que eu acho que é importante, que lá se estimula a criança desde cedo para que ela tenha vontade de desenvolver. E aqui no Brasil a gente ouve relatos contrários da falta de didática de professores, do descaso de alguns professores universitários com os alunos. Você acha também que deve ser uma mudança a ser feita? Eu acho que é importante a gente valorizar a carreira do magistério. Isso é uma outra coisa que é fundamental. Porque também, né, quando o Jamil pergunta se porque o pessoal só vai dar aula. Na verdade, assim... Já é muita coisa. Não, tem que quebrar esse paradigma, porque não é só para isso. Porque é fundamental. Né? Um bom professor é fundamental para valorizar a criança. É óbvio que se você tem um grande professor de física, um grande professor de química, um grande professor de matemática, isso vai estimular a vontade da criança, né? Você fala uma coisa muito interessante, desculpa te cortar, para claro. A minha atração pela área matemática, ela vem de um professor que eu tive de matemática na 8ª série. Sim. Não vou falar não, senão ele vai encher a bola dele. Eu vou falar algo aqui que talvez seja polêmico, mas é meu pensamento. Eu acredito que a carreira do magistério, do jeito que está, ela vai se encerrar em breve. Certo? Em 2 décadas nós não teremos professores da forma que nós temos hoje. Polêmico. Bom, então com essa polêmica aí jogada pelo nosso professor, a gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Leonardo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa união, né, que seria entre as ciências, a física, a química e a biologia para o desenvolvimento dessas iniciativas sustentáveis. Ok. Primeiramente, parabenizar o FJF, ao professor Eloy. Eu já acompanho a obra do prédio. É uma coisa fascinante o que vocês estão proporcionando para a região. E a gente tem que descobrir novas formas de fazer os produtos industrializados. Nosso parque industrial está passando por uma transformação grande. E base de quantidade de matéria-prima utilizada, assim como resíduo gerado por aquele processo, e a gente está falando de resíduo atmosférico, que é a emissão de CO2, estão falando de resíduo hídrico, como o licor negro da indústria de celulose, e vários outros. Quem resolve esses problemas é a química, a física, a biologia. A gente está indo para a nanotecnologia dentro da área florestal. Então, a gente enxergava a árvore, a madeira, como uma peça somente para construção civil. Hoje já tiram elementos de lá que vão no sorvete, que vão no cosmético, que vão em uma infinidade de produtos. Isso é graças a esses brilhantes pesquisadores que a gente tem. Então, a gente pode até continuar consumindo a quantidade que a gente consome, mas sobre uma nova tecnologia baseada nas ciências que o professor Eloy e toda essa comunidade desenvolve. Ainda nessa questão de sustentabilidade, a gente falou aqui do alumínio, mas a gente também tem as garrafas PET, né? E eu tive em visita a Geplast, né? Ele pega uma garrafa PET jogada no lixo, transforma aquele polímero colorido, né? Sim. E como o polímero é intacto para fazer uma garrafa PET novamente. Ou seja, tem indústrias aqui em Juiz de Fora que já fazem esse trabalho de sustentabilidade com muita tecnologia e com muito orgulho de estar prestando esse serviço à comunidade. Agora, sobretudo quando a gente fala em sustentabilidade, o que a ciência pensa em termos de invocar mais seu conhecimento, mais sua pesquisa, né? Juiz de Fora é referência na área de pecuária, é referência na área de leite. Quer dizer, não está faltando alguma coisa do poder público, Eloy? O que você vê? O que a gente, infelizmente, vem passando nos últimos tempos é uma falta de investimento que houve durante um período grande no Brasil, mas que atualmente a gente começa a ter um certo restrição desse investimento. Porque, efetivamente, o brasileiro é um grande pesquisador. Nós temos grandes pesquisadores e em Juiz de Fora é referência nisso. Nós temos exemplos dentro da universidade de pessoas que trabalham com nanotecnologia, né, que trabalham com a recuperação de materiais, como pneu, por exemplo, que pode ser transformado em malha asfáltica. Então, existe toda essa questão envolvida na ciência que permite também a sustentabilidade. Mas
é preciso que haja um investimento maior nisso, tanto do investimento financeiro, tanto quanto o investimento em recursos humanos. Quer dizer, as pessoas precisam efetivamente entender que a ciência é fundamental para o desenvolvimento do país. Sem ciência, nós vamos ser sempre aquilo que foi dito também, exportador de matéria-prima, né, barata, e vamos importar o produto tecnológico final. Quer dizer, a gente exporta o minério de ferro, exporta o nióbio, exporta o alumínio e estamos trazendo o celular, estamos trazendo toda essa tecnologia, né, que nós temos capacidade de desenvolver. O brasileiro tem capacidade de desenvolver. E Erickson, completando o que o professor Eloy falou, o que vocês fazem aqui na mesa de debate, trazendo esse tema, presta um grande serviço para a comunidade. A pessoa, ao comprar um pneu ou comprar um produto, ele tem que saber de onde ele veio, qual que é o seu histórico de pegada ambiental, social, e decidir na gôndola. A gente está no processo de amadurecimento onde a gente tem a maior influência no poder de compra. E se a população, além de ter o conhecimento, passar a se mobilizar em função disso, vai acelerar a dinâmica desse processo. E pior do que comprar o pneu novo é comprar a sucata do europeu que chega aqui como lixo, né? Exatamente. Né, Janil? Você falou uma coisa muito importante. Nós temos hoje o consumidor, pelo contexto econômico mundial, ele está com um grande poder de barganha em cima das organizações. Né? Então você vê vários produtos reduzindo o preço para adequar a um contexto de poder aquisitivo. Né? Então o que acontece? Tem que utilizar, eu sempre falo também, utilizar esse poder de barganha. O brasileiro tem vergonha agora, né, de pechinchar, de pedir um desconto, porque acho que é vergonhoso, e ao contrário. Né? Dentro disso, vou fazer uma pergunta para vocês, a questão da ciência, né? Você falou de exportar. Eu acho que nós estamos exportando até recursos humanos, porque vários cientistas nossos vão para fora por questão de ganho. Às vezes não é só o valor financeiro, não. É o entusiasmo, o ambiente que se dá para ele trabalhar. Sim. Continua isso ainda? Vocês percebem isso ainda? Infelizmente, houve um retorno a essa fuga de cérebros, que é o termo que a gente usa na academia. Grandes pesquisadores estão saindo novamente do país, porque não pela questão salarial apenas, mas justamente pelo ambiente de trabalho dele, pela facilidade de pesquisa. Hoje, o Brasil, com essa restrição de financeira, você conseguir recursos para pesquisa está cada vez mais difícil. E aí você tem um pesquisador que é convidado para ir para uma universidade americana, por exemplo, onde a facilidade para ele vai ser muito grande. Né? Então, infelizmente, a gente precisa reverter isso. A gente precisa manter os cérebros no nosso país. Nós precisamos, primeiro a gente precisa manter os cérebros e nós precisamos formar novos pesquisadores. Né? A gente precisa estimular a criança, precisa mostrar para a criança, para o adolescente, que o caminho da ciência é um caminho importante, é um caminho bom de ser seguido e que ele permaneça no país. Porque também não adianta todo esse investimento que é feito, né, numa graduação, num mestrado, num doutorado, e depois esse pesquisador sai do país. Né? Nós precisamos manter esses cérebros aqui. Dentro disso, está interessante o assunto. Dentro disso aí, você percebe que outros países também têm uma grande participação de empresas na questão da ciência, né? Sim. Eles colaboram, eles bancam pesquisadores. Como é que também, aí é mais uma pergunta para vocês dois, como é que também vocês estão visualizando isso? Eu percebo que nossas empresas, vamos dizer assim, ela não investe muito nessa parte, né? Não, acho que isso é um custo, na verdade, seria um ganho para eles, né? Vamos dizer assim. Foi uma ótima pergunta, porque a gente discute qual que é a próxima fronteira da economia. E a fronteira da economia é a inteligência artificial, é o conhecimento da robótica. Isso tudo não está mais associado a você ser detentor de uma matéria-prima ou não. A gente passa por uma fase onde a gente vai ter cada vez menos empregos formais, o computador substituindo as pessoas em call centers, em outras atividades, a inteligência artificial fazendo esse novo link. Então, o Bill Gates, assim como o Facebook, hoje disputam esse conhecimento dessas grandes mentes e como a nova plataforma de tecnologia é essa agora. Não sei se o professor Eloy... Então, antes do Eloy falar, dentro do que você citou aí, de fenômenos, né? O Zuckerberg está indo para a área rural, né? O Bill Gates está indo para a área rural, quer dizer, eles estão associando com a ciência. Como é que você vê, né, essa mesclagem de pessoas que se destacaram, se tornaram bilionários na área de tecnologia e hoje estão indo para o campo, enfim, está havendo essa convergência
que aqui a produção fez muito bem, né, hoje a produção do programa, no sentido de convergir a ciência com a agropecuária? Eu acho que esse é um caminho exatamente que principalmente o Bill Gates já vem tomando um bom tempo, que é o investimento sustentável, que é o investimento na área da agropecuária, e também existem alguns editais que são patrocinados pela Fundação Bill e Melinda Gates aqui no Brasil para o tratamento do Aedes, né, da dengue. Então, assim, a gente tem uma série de convergências nesse sentido, e eu acho que o Brasil tem que caminhar nesse sentido também, dessa parceria com a iniciativa privada. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Gostaria só que você reforçasse onde que as pessoas podem ter acesso ao fórum de vocês. Tá, joia. O fórum vai acontecer no dia 11 de agosto, daqui a 2 semanas, sexta-feira, no período da manhã e à tarde, na Universidade Federal de Juiz de Fora. No Facebook vocês encontram informação, Facebook do Fórum Ambiental e Florestal, vocês vão achar o que precisarem sobre o evento. Bom, nosso programa está chegando ao fim, espero que você tenha gostado. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos vocês, de todo o conhecimento que vocês trouxeram. Centro de Ciência, sim, né, verdade. Eu também gostaria de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a gente volta segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. Você assiste a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento nas redes sociais, nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Você também tem acesso aos nossos vídeos no site do Diário Regional e também no aplicativo do Diário Regional JF, que você pode baixar gratuitamente no seu celular. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde, um ótimo final de semana a todos vocês. A gente se vê na segunda.